Oi, gente, trazendo para você rapidinho a história, mais uma vez, desse livro. Hoje eu quero falar sobre Judá. Judá, primeira parte, né? Eu acho que vai dar para a primeira toda, vamos ver. Nome hebraico que significa louvor. Judá foi o quarto filho de Jacó e Lia, Gênesis 29, 35. Nasceu em Padan-Aram, na Mesopotâmia. Seus irmãos da parte de pai e mãe foram Ruben, Simeão e Levi, mais velho do que ele, e Issacar e Zebulão, mais novos. Judá tornou-se o primogênito da maior das 12 tribos de Israel e viveu em torno de 1950 a.C. Em certa ocasião, Judá saiu para passar uns dias com seu amigo Irã, um adulão, onde conheceu e casou-se com uma mulher cananeia, filha de um homem chamado Sua. Judá teve 3 filhos com ela, Onã e Selá. Um deles, se casou com uma mulher chamada Tamar, mas era um homem maldoso e ímpio e foi morto pelo Senhor. Gênesis 38, 7. Uma vez que ele não tinha filhos, segundo a lei, à época do seu irmão Onã, deveria tentar perpetuar a linhagem do seu irmão ao gerar um filho com a viúva dele. Esse filho seria legalmente considerado descendente de Onã negou-se a fazer isso porque não queria ser pai de um filho para perpetuar a linhagem do seu irmão. E sempre que tinha relação sexual com Tamar, jogava o sêmen na terra para não dar descendente ao seu irmão. Por causa disso, o Senhor também o matou. Gênesis 38, de 8 a 9. Esta responsabilidade, então, caiu sobre Selá, que ainda era um menino. Por isso, Judá mandou tomar de volta para a casa do seu pai, a Tamar de volta para a casa do seu pai, até que Selá atingisse a maioridade. Essa é a parte 2 da história, né, de Judá. Maioridade. No entanto, quando chegou a hora de Selá deitar-se com Tamar, Judá não exigiu isso do seu filho, e por isso Tamar continuou sem filhos. Presume-se com isso que o costume do casamento levirato já existia, antes mesmo da sua formalização em Deuteronômio 25, 6. Algum tempo depois, a esposa de Judá morreu e ele foi com seus amigos ir à terra filisteia e Timná, e avisaram isso a Tamar, dizendo: o seu sogro sobe a Timná para tosquear as ovelhas. Gênesis 38, 13. Tamar, então, vestiu-se de prostituta com um véu na cabeça e ficou na estrada de Timná, esperando Judá passar. A estratégia deu certo. Judá dormiu com Tamar e engravidou a própria nora. 3 meses depois, Judá soube que Tamar estava grávida e quis queimá-la, mas Tamar provou que estava grávida dele, e então ele reconheceu que ela havia sido mais justa do que ele. Está lá em Gênesis capítulo 38, versículo 26. Ela deu à luz a gêmeos, né? Pérez e Zerá, e foi de Pérez que descendeu a tribo de Judá, incluindo Davi. Ruth 4, de 18 a 22, e Jesus, Mateus 1, de 3 a 16. Por isso, Judá teve ao todo 5 filhos durante toda a sua vida. Propositalmente, o escritor de Gênesis conta essa história no capítulo 38 para fazer um contraste entre a infidelidade de Judá quando viu uma mulher que se fazia passar por prostituta em Gênesis 38 e a fidelidade de José perante a mulher de Potifar em Gênesis 39. Todo o relato de Judá é narrado pelo escritor bem no meio da trajetória
provação e a fidelidade de José, aparentemente para fazer um paralelo entre o caráter dos dois irmãos. Judá aparece novamente em cena quando o irmão viajavam pela segunda vez ao Egito, a fim de comprar alimentos durante a fome que assolava todo o Oriente. Parece que ele se tornou o líder dos irmãos nos contatos que tiveram com José em Gênesis 44, de 14 a 34. Quando finalmente José revelou sua identidade, Judá também veio com sua família para a terra de Gozém, no Egito, junto com o patriarca Jacó. Gênesis 46, 28. Quando estava próximo da morte de Jacó, o velho patriarca abençoou seus filhos e profetizou que Judá seria a maior de todas as tribos. Judá, seus irmãos, repetindo, Judá, seus irmãos o louvarão, disse Jacó, né? Os filhos dos seus pais se curvarão diante de você. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes. Gênesis 49, 8. Jacó também chamou Judá carinhosamente de leãozinho. Além disso, Jacó concedeu a Judá o privilégio do direito da primogenitura. Gênesis capítulo 49, versículo de 8 a 12. Essa bênção lhe garantiu a maior parte da terra de Canaã, medindo desde o Mar Morto até o Mar Mediterrâneo, um território de 130 quilômetros de comprimento por 50 quilômetros de largura, além de que Judá também foi a primeira tribo autorizada a tomar posse do território que lhe foi conferido após a conquista inicial de Canaã, Josué 14, 6 e 15, 63. Caleb, um dos líderes dessa conquista, também era da tribo de Judá. A bênção de Jacó sobre Judá provou ser verdadeira e duradoura. Judá se tornou a tribo abençoada por Deus e depois da invasão de Israel pelos assírios em 722 a.C., Judá tornou-se o reino abençoado por Deus para representar geograficamente a descendência de Jacó e Israel. Como Davi e Jesus descenderam de Judá, o cetro permaneceu para sempre estabelecido entre a descendência de Judá, Lucas 3, 33. E o termo judeu também se deriva do nome desse patriarca. A tradição antiga diz que Judá morreu no Egito